Esta nova narrativa de sobrevivência em meio ao apocalipse, como tantas outras, começa com traição. O protagonista, Zhang Xiaoan, encontra-se agora em uma situação desesperadora. Suspenso, literalmente, sobre uma jaula repleta de zumbis famintos por carne humana. Enquanto isso, sua ex-namorada ri e zomba dele, relembrando cruelmente que todos os seus amigos já estão mortos. Ela afirma que ele logo encontrará o mesmo destino, finalmente reunindo-se a eles. Refletindo sobre os eventos que o levaram até ali, Xiaoan sente-se consumido pela culpa, incapaz de se perdoar por tudo que permitiu acontecer. Ou talvez a culpa fosse confiar em uma mulher tão cruel, alguém que ele acreditava ser digna de sua confiança, mas que provou ser sua ruína. Ela era, sem dúvida, o verdadeiro vilão da história. No entanto, as ameaças de Xiaoan não a afetavam nem um pouco. Ela havia encontrado outro homem, mais rico e mais forte, e convencido esse novo parceiro a se livrar dele. O homem corpulento, disposto a ajudar, propôs machucar Xiaoan lentamente, permitindo que ela assistisse e liberasse toda a sua raiva. Antes de apertar o botão que o jogaria à jaula, o gordo agradeceu ironicamente pelos suprimentos que Xiaoan havia acumulado. Graças à generosidade dele, o casal poderia viver confortavelmente por vários meses. Com isso, Xiaoan foi arremessado diretamente na jaula de zumbis. Para aquelas criaturas insaciáveis, qualquer carne servia. A dor era insuportável, e Xiaoan só podia gritar enquanto desejava, com todas as suas forças, uma segunda chance para corrigir seus erros. Ele jurava fazer Gijin e Li Shuxian pagarem por tudo que haviam feito. De repente, Xiaoan despertou, ouvindo a voz irritante de Gijin exigindo uma explicação. Ela queria saber por que ele ainda não havia colocado seu nome na escritura da casa. "Você não me ama de verdade, não é?", questionava ela. Confuso, Xiaoan tentava entender o que estava acontecendo. Ele havia renascido, voltado no tempo para antes do apocalipse. Na vida anterior, Gijin o enganara, roubando a herança deixada por seus pais e deixando-o sem teto. Quando o apocalipse começou, uma catástrofe global transformou pessoas em zumbis, mergulhando o mundo no caos. Mesmo assim, Xiaoan conseguiu sobreviver com a ajuda de amigos. Juntos, eles construíram uma zona segura, um refúgio protegido com bons suprimentos que poderiam durar meses. Foi nesse momento que Gijin reapareceu, fingindo desespero e pedindo abrigo. Ingenuamente, Xiaoan acreditou nela novamente. Mas, na noite seguinte, ela traiu todos, abrindo os portões para seus inimigos e destruindo o que eles haviam construído. Agora, de volta ao passado, Gijin continuava a mesma. Ela exigia um dote de 400.000 yuans e a escritura da casa para aceitar casar-se com ele. Confiante de que sua beleza era suficiente para manipular Xiaoan, ela ignorava o fato de que ele não era mais o mesmo. Ele era incapaz de enxergar a podridão de caráter de Gijin. Porém, desta vez seria diferente. Xiaoan não permitiria que aquela mulher manipuladora o destruísse. Novamente. Ainda assim, sabia que precisava ser cauteloso. Agir por impulso poderia colocá-lo em risco. Gijin lhe deu um ultimato. Ele tinha uma semana para cumprir suas exigências, ou o casamento seria cancelado. Mas, ao invés de ceder, Xiaoan tomou uma decisão firme e a expulsou de casa. Gijin, desacostumada a tal atitude, ficou completamente confusa. Desde quando serviu Xiaoan havia se tornado tão assertivo? Será que ele havia mudado de ideia sobre ser seu eterno subordinado? Com Gijin finalmente fora de sua vida, Xiaoan respirou aliviado. Agora livre daquele fardo traiçoeiro, ele podia focar no que realmente importava. Faltava apenas um mês para o apocalipse, e era essencial que ele começasse a se preparar imediatamente antes que fosse tarde demais. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma notificação surgiu, como em um jogo. Xiaoan havia recebido uma missão do sistema. Após ativar o chamado Sistema Apocalipse, a primeira tarefa era intitulada de maneira simples: Preparação para o Apocalipse. Para concluí-la, ele precisaria adquirir um pedaço de terra e armazenar suprimentos suficientes para um ano. O sistema prometia uma recompensa de 10 pontos ao completar a missão, que poderiam ser trocados por itens na loja do sistema. Xiaoan ficou surpreso com o bônus. Missões e recompensas? Era como um presente inesperado em meio ao caos. Mas o que exatamente poderia ser comprado naquela loja? Ele ainda não sabia ao certo. Os itens disponíveis incluíam caixas misteriosas e algumas poções, como aquelas que poderiam aumentar sua força física. Contudo, o que realmente chamava sua atenção naquele momento era seu estômago vazio.
que roncava exigindo uma boa refeição. Xiaoan quase havia esquecido como, em sua vida anterior, sacrificava cada centavo para juntar o dote exigido por Gijin, o que o deixou subnutrido e fraco. Dessa vez, ele se recusava a passar fome. Decidiu se permitir um luxo que nunca antes ousara, um banquete digno de um rei. Com o apocalipse se aproximando e boa comida ainda disponível, ele queria aproveitar. Horas depois, a entrega chegou. Era algo que ele jamais teria permitido a si mesmo antes. Um pedido de 3 estrelas Michelin. Começou provando uma carne de porco assada, que custava 300 yuans. O sabor era divino, algo que ele nunca imaginou experimentar novamente. Xiaoan não se conteve e mergulhou no modo devorador. O apetite parecia insaciável, e logo ele estava satisfeito. Foi então que o telefone tocou. Wen Shuya, uma amiga de Gijin, estava ligando. Aquilo só podia significar que Gijin já havia se queixado a ela. Relutante, Xiaoan atendeu a ligação e logo se arrependeu. Wen Shuya começou a gritar, exigindo saber como ele teve coragem de tratar Gijin daquela maneira. Alegava que tudo o que Gijin queria era uma prova de amor. Se ele não estava disposto a entregar a casa, como poderia dizer que a amava? Segundo Wen Shuya, Gijin estava apenas testando Xiaoan, e ele havia falhado. Mas, para corrigir a situação, tudo o que ele precisava fazer era entregar a escritura da casa e 1 milhão de yuans como pedido de desculpas. Assim, Wen Shuya poderia convencer Gijin de que tudo não passava de um mal-entendido. Se Xiaoan não atendesse às exigências de Gijin, deveria se preparar para o rompimento. Após um discurso tão longo e cansativo, ele perdeu a paciência. Quem ela pensava que era para testá-lo com essa atitude arrogante? Para ele, era melhor que ela simplesmente desaparecesse. Wen Shuya tentou continuar a discussão, mas Xiaoan encerrou a ligação sem dar espaço para mais argumentos. Ele estava exausto de lidar com mulheres interesseiras. Sua prioridade agora era encontrar e adquirir um terreno adequado. Ali, ele planejava construir uma fortaleza robusta, fácil de defender, próxima a uma fonte de água e com acesso a uma floresta. Na manhã seguinte, Xiaoan foi a uma imobiliária. Assim que entrou, foi recebido por uma consultora, que perguntou se ele queria alugar ou comprar uma casa. Ele respondeu com confiança que estava ali por algo muito mais valioso. No entanto, antes que a conversa pudesse avançar, o gerente Zhu apareceu. Ignorando a presença de Xiaoan, Zhu ordenou que a consultora, Xiaoning, ajudasse a descarregar caixas de papel higiênico recém-chegadas. Mesmo ao tentar explicar que estava atendendo um cliente, ela foi interrompida. O gerente não via Xiaoan como cliente, e ainda repreendeu Xiaoning, insinuando que ela não era competente o suficiente para o trabalho. Zhu olhou para Xiaoan de cima a baixo, julgando pelas roupas simples que vestia. Com um tom arrogante, declarou que alguém como ele provavelmente não tinha condições nem de comprar um banheiro, muito menos de ser chamado de cliente. Essa atitude insolente irritou Xiaoan, que resolveu agir. Ele perguntou ao gerente se tinha coragem de repetir o que acabará de dizer e de justificar por que tratava as pessoas com tanto desprezo. Zhu, confiante de sua posição, respondeu orgulhosamente que desprezava cães como Xiaoan. Desdenhoso, ele chegou a dizer que, se Xiaoan conseguisse comprar pelo menos um banheiro, ele próprio comeria fezes ao vivo em uma transmissão. Observando a arrogância do gerente, Xiaoan percebeu que Zhu logo se arrependeria de suas palavras. Mantendo a calma, Xiaoan afirmou que o gerente deveria se preparar para cumprir sua promessa, pois ele não estava ali para alugar ou comprar uma casa, mas para adquirir um terreno. O anúncio surpreendeu os clientes ao redor. Era raro alguém ter condições de comprar terras diretamente. Impressionada, Xiaoning o convidou a se sentar e ofereceu uma introdução detalhada aos terrenos disponíveis. Zhu observava a cena com os dentes cerrados, ainda convencido de que Xiaoan não teria como pagar. Xiaoning apresentou uma lista de terrenos disponíveis e começou a explicá-los. Mas Xiaoan não precisava de detalhes complexos. Ele já sabia exatamente o que procurava. Declarou suas exigências. O terreno deveria estar próximo de montanhas e água, preferencialmente com água corrente. Ele também desejava que a área tivesse fábricas ou grandes edificações próximas. Xiaoning precisou de algum tempo para localizar um terreno adequado, mas antes que pudesse avançar, o gerente Zhu apareceu novamente, como parecia gostar de fazer, sempre surgindo por trás. Ele mencionou que havia um terreno que atendia a todos os requisitos no Distrito Leste. Xiaoning achou a ideia péssima, pois essa área era conhecida como a Cidade do Chá, repleta de fábricas inacabadas e projetos abandonados.
Era o tipo de propriedade que normalmente não era oferecida aos clientes. Zhu, no entanto, discordava. Ele acreditava que ninguém havia mostrado interesse nesse terreno antes e considerava Xiaoan apenas um encrenqueiro com expectativas absurdas, incapaz de comprar algo. Xiaoan, por outro lado, não se importava com a localização desde que atendesse às suas necessidades. Na verdade, as fábricas inacabadas eram uma vantagem, pois economizariam dinheiro e tempo na construção. Depois de analisar os detalhes, Xiaoan concluiu que o terreno era exatamente o que ele precisava. Com o arame farpado já presente, seria fácil de defender e as estruturas inacabadas poupariam muitos recursos. Ele decidiu comprar o terreno imediatamente, pedindo para assinar o contrato e efetuar o pagamento sem demora. Xiaoning ficou atônita. Ela achava difícil acreditar que alguém em sã consciência compraria um terreno nessas condições. Mesmo assim, Xiaoan permaneceu decidido e ainda pediu que tudo fosse feito rapidamente, lembrando a Zhu que alguém em breve teria que cumprir uma promessa desconfortável. Zhu segurava o cheque em mãos, incrédulo que Xiaoan pudesse realmente pagar 300 mil yuans por um terreno com fábricas abandonadas. Para ele, aquilo parecia loucura. Antes de sair, Xiaoan fez questão de lembrar Zhu de que o pagamento havia sido feito e que agora era a vez dele cumprir sua palavra. Ele ainda sugeriu que, para tornar o momento mais suportável, enviaria uma doação no superchat da transmissão ao vivo. Os outros clientes começaram a pressionar Zhu, incentivando-o a cumprir sua promessa. Um deles até brincou, prometendo que o ingrediente seria fresco. Com isso, Xiaoan concluiu a primeira etapa de sua missão do sistema. Agora precisava focar na segunda, juntar dinheiro para adquirir suprimentos. Depois de gastar tudo na compra do terreno, ele precisava de um plano para continuar se preparando. Enquanto saía da imobiliária, Xiaoan encontrou um conhecido, Li Shuxian, que imediatamente ficou curioso sobre o que ele fazia ali. No entanto, sua curiosidade foi substituída pela surpresa ao ver a comoção na agência. Clientes e funcionários estavam pressionando Zhu para cumprir sua promessa, enquanto ele suplicava desesperadamente por ajuda, claramente arrependido de suas palavras. Enquanto isso, Gijin aproveitava sua vida tranquila quando recebeu uma ligação de Li Shuxian. Ele perguntou se ela sabia que Xiaoan havia comprado um terreno, deixando-a completamente chocada. Ela não tinha ideia de onde ele conseguirá tanto dinheiro. Li Shuxian esclareceu que Xiaoan pagará 300 mil yuans, provavelmente o dinheiro que ele economizara como preço de noiva para ela. Agora, Gijin estava fora de si de raiva. Como aquele bastardo ousava usar o dinheiro dela. Li Shuxian tentou acalmá-la, sugerindo que ela encontrasse Xiaoan para esclarecer a situação, mas sua fúria a impediu de pensar racionalmente. Ela não planejava perguntar nada. Em vez disso, estava determinada a confrontá-lo e expô-lo imediatamente. Enquanto isso, Xiaoan lidava com seus próprios problemas. Ele precisava encontrar uma maneira de arrecadar o dinheiro necessário para comprar suprimentos e construir sua base. Suas reflexões foram abruptamente interrompidas por batidas frenéticas na porta. Gijin estava lá, acompanhada de sua irmã, ainda furiosa. Ela começou a acusá-lo de gastar o dinheiro que pertencia a ela, o dinheiro do preço de noiva, para comprar o terreno. Na visão de Gijin, isso tornava a propriedade dela. Xiaoan, incrédulo, ficou sem palavras diante das alegações absurdas. Decidiu, então, esclarecer tudo de forma direta, para que até mesmo alguém como ela pudesse entender. Ele explicou que tinha muito dinheiro, mas não gastaria nem um centavo com ela. Além disso, ele sabia sobre o relacionamento dela com Li Shuxian. Gijin ficou atordoada, sem entender como ele descobrira sobre isso. Sua irmã tentou apaziguar a situação, sugerindo que tudo não passava de um mal-entendido entre o casal, mas Xiaoan não estava disposto a perder tempo com elas. Ele deixou claro que não havia mal-entendido algum. Para ele, Gijin não era sua namorada, mas sim um capacho patético daquele homem gordo e velho, Li Shuxian. Dito isso, ele bateu a porta na cara delas, mandando-as desaparecer de sua vista. Só a presença de Gijin já o irritava profundamente. Confusa, Gijin tentava compreender como Xiaoan sabia de seu caso. Ela e Li Shuxian sempre foram cuidadosos, especialmente ao alugar quartos. Até sua irmã estava surpresa, questionando por que Gijin não compartilhava informações tão importantes. Quando confrontada, Gijin minimizou o caso, dizendo que não era nada sério. Eles apenas haviam alugado quartos algumas vezes. Sem alternativas, as duas foram forçadas a voltar para casa e reconsiderar seus próximos passos. Diante da situação,
Wen Shuya decidiu que tentaria encantar Xiaoan por conta própria, já que sua irmã havia arruinado tudo. Afinal, elas eram boas irmãs. No dia seguinte, Xiaoan chegou ao terreno recém-comprado acompanhado de uma equipe de construção. Ele planejava reconstruir uma das fábricas e queria saber quanto tempo o projeto levaria. O capataz Li analisou o plano e explicou os passos necessários: reforçar as paredes, construir torres de proteção, instalar arame farpado, portas blindadas de aço mais grossas e vidro à prova de balas. Tudo isso levaria tempo. Curioso, o capataz perguntou que tipo de inimigo Xiaoan havia enfrentado para justificar uma fortaleza tão imponente. Sem paciência para perguntas, Xiaoan apenas aconselhou o capataz a não saber mais do que o necessário, pois isso raramente trazia algo de bom. Nosso herói queria saber quanto custaria concluir a construção em um mês. O capataz explicou que isso não seria possível em tão pouco tempo. Xiaoan, no entanto, conhecia várias pessoas dispostas a cumprir o prazo. O capataz, então, respondeu que a vida e o bem-estar dos trabalhadores eram mais valiosos do que isso. Isso pegou Xiaoan de surpresa, e ele percebeu que se equivocou ao pensar que seria simples. Ele entendeu que, para concluir o projeto dentro do prazo, seria necessário um investimento significativo. Perguntou ao capataz o preço sem hesitar. O capataz calculou que, para concluir o projeto em um mês, os trabalhadores precisariam trabalhar 24 horas por dia, o que faria o custo chegar a 6 dígitos. O valor total seria de 20 milhões de yuans, com um depósito inicial de 5 milhões de yuans para dar início ao trabalho. Embora o valor fosse alto, Xiaoan não se intimidou. Ele propôs que começassem imediatamente e que o pagamento fosse feito dentro de uma semana, sem preocupações sobre a capacidade de pagamento. Caso contrário, o terreno seria deles. Foi então que Wen Shuya apareceu no canteiro de obras, abraçando de maneira provocante e perguntando o que ele estava fazendo ali. Xiaoan já estava exausto dessa mulher. Em sua vida anterior, ela, junto com Qijin, o havia forçado a deixar o legado de seus pais. Agora, ele estava determinado a fazê-la pagar pelo que fizeram a ele, com juros. Mesmo que ela tentasse agir de forma doce e legal, Xiaoan via claramente sua verdadeira natureza. Ela perguntou se ele estava comprando o terreno e comentou sobre a vista, insinuando que ele queria construir uma vila ali. Mas para ele, o que ele fizesse naquele terreno não era da conta dela. Ele, então, ignorou sua provocação, se afastou e começou a instruir os trabalhadores sobre o que estava errado no projeto, como a necessidade de alargar o portão. Wen Shuya, vendo sua atitude indiferente, não conseguia entender como ele se comportava de forma tão estranha. Normalmente, um simples toque dela faria ele se sentir nervoso, mas hoje, nada disso funcionava. Ela tentou manipular a situação, já que sua irmã, Qijin, havia arruinado tudo com sua traição. Ela pensou que, se movesse as peças corretamente, aquela terra poderia ser dela. De volta à sua casa, Xiaoan refletia sobre como conseguir mais dinheiro depois de hipotecar sua casa e obter um empréstimo de 3 milhões de yuans do banco. Mas o valor ainda era insuficiente para cobrir os custos da construção, nem da primeira fase. No entanto, ele sabia que o apocalipse se aproximava e que não faria diferença vender a casa para alguém, já que tudo precisava ser resolvido rapidamente. Foi quando houve uma batida na porta. Era o incômodo vizinho de baixo, o velho conhecido como Vovô Li. Um homem rico, dono dos apartamentos no primeiro e segundo andares, e que agora queria comprar o terceiro andar. O velho queria comprar o terceiro andar também, mas Xiaoan recusou. Então, o homem começou a agir de maneira desagradável. Pintou as portas, espalhou lixo, trouxe um caixão e trancou as fechaduras das portas. Ele usou todo tipo de truque sujo e, finalmente, veio reclamar que Xiaoan teria feito barulho durante uma festa na noite anterior. Claro, era uma mentira descarada. Xiaoan havia ido para a cama cedo naquela noite e não fez nada disso. Mas ele sabia que discutir mais não teria sentido. Ele entendia que o velho queria sua casa, então fingiu que estava cansado dessa situação e desistiu. Agora, ele estava disposto a vender a casa para o velho. O homem não acreditava no que ouvia. No entanto, Xiaoan impôs uma condição. Ele queria ficar na casa por mais 6 meses até encontrar um novo lugar para morar. Mas o velho deveria transferir 5 milhões de yuans para sua conta imediatamente, para que ele pudesse pagar o depósito da nova casa. Se o velho não concordasse, o acordo estava cancelado. O velho, ganancioso como era, não deixou essa oportunidade escapar e concordou. Contudo,
Ele exigiu que o contrato fosse assinado para evitar que Xiaoan mudasse de ideia mais tarde. Isso não foi problema para Xiaoan. Embora o velho ainda estivesse com a casa dele quando o apocalipse começasse, o acordo estava fechado. Depois que o velho lhe transferiu os 5 milhões de yuans, e somando com o empréstimo do banco, Xiaoan obteve um total de 8 milhões. Agora, ele poderia concluir a segunda missão e receber a recompensa. O maior supermercado era o local perfeito para cumprir a tarefa. Xiaoan se dedicou a estocar suprimentos para o próximo ano. As pessoas ao redor o viam como alguém mentalmente instável e evitavam sua companhia. Finalmente, ele encheu vários carrinhos de supermercado e se dirigiu para o caixa. As pessoas ainda não entendiam por que ele estava comprando tantas coisas. Elas apenas riam dele, achando que ele era apenas mais um tolo que acreditava em rumores sobre o apocalipse. Mas as fofocas não importavam para Xiaoan. O mais importante era que ele havia completado a tarefa do sistema e recebido 10 pontos na loja do sistema. A caixa de suprimentos do protagonista custava 10 pontos. Xiaoan não hesitou e decidiu usar todos os pontos disponíveis para comprar a caixa. A compra foi bem sucedida e ele recebeu uma caixa misteriosa. Ao abri-la, ele encontrou um anel espacial de nível 1, que lhe dava acesso a um subespaço de 500 metros cúbicos. Além disso, o tempo dentro desse espaço parava, o que significava que os itens armazenados não estragariam. Esse foi um ganho incrivelmente bom. A razão de Xiaoan ter uma boa sensação sobre a caixa era clara agora. O fato de o tempo parar dentro do subespaço permitia que ele armazenasse alimentos frescos e nunca se preocupasse com o seu vencimento. Junto com o novo item, Xiaoan também recebeu uma nova missão, 10 anos de sustento, que lhe daria 20 pontos ao ser concluída. Mas, de repente, Xiaoan foi chamado pelo chefe de segurança do supermercado. Ele foi informado de que um homem maluco estava causando problemas. O chefe de segurança, Yang Tong, o conhecia. Ambos haviam frequentado a mesma escola. Yang Tong, o chefe de segurança, tinha sido um antigo lacaio de um valentão local na escola de Xiaoan. Esse valentão costumava intimidar os mais fracos enquanto temia os mais fortes. No passado, Yang Tong extorquia dinheiro de estudantes para seu chefe, o que gerou vários conflitos com Xiaoan. Hoje, ele se surpreendeu ao encontrá-lo ali. Yang Tong ordenou que Xiaoan colocasse tudo de volta de onde pegou, ou então ele seria severo com ele. Xiaoan respondeu que ele ainda era o mesmo de antes, intimidando os mais fracos. No entanto, Xiaoan não tinha intenção de devolver nada. Ele era um cliente, e como tal, acreditava que tinha direito ao tratamento adequado. É assim que os clientes são tratados, retrucou ele. Yang Tong exigiu que ele pagasse pelos itens imediatamente ou enfrentaria as consequências. Após uma longa espera, todos os itens foram contabilizados, totalizando 56 mil yuans. Yang Tong exigiu o pagamento, mas Xiaoan não hesitou e usou seu cartão de crédito, como se fosse uma arma poderosa. A transação foi bem sucedida, deixando o chefe de segurança em choque. Ele estava prestes a sair, aceitando sua derrota. Mas Xiaoan o parou, exigindo um pedido de desculpas público por parte de Yang Tong, ou ele devolveria todos os itens. O chefe de segurança pensou que Xiaoan estava apenas criando problemas, mas havia muitas testemunhas por perto que apoiaram Xiaoan. Eles filmaram tudo e ameaçaram divulgar o incidente na internet se Yang Tong não se desculpasse. Xiaoan também prometeu que, se o pedido de desculpas fosse sincero, ele compraria o dobro de itens naquele supermercado. Se Yang Tong duvidasse dele, ele poderia verificar seu saldo bancário com a máquina POS. Quando Yang Tong viu que havia 7 milhões de yuans em sua conta, ele se viu sem saída. Xiaoan insistiu no pedido de desculpas. Pressionado pela situação, Yang Tong acabou cedendo e se desculpando. Ao passar por Xiaoan, o chefe de segurança aconselhou a ser mais cauteloso no futuro, pois não se sabe como uma situação pode terminar. Ele então, com uma máscara de cortesia, perguntou por que Xiaoan estava comprando tantas coisas. Xiaoan respondeu que isso não era da conta dele, pois ele estava planejando um grande negócio. Yang Tong, percebendo a situação, sugeriu que os itens do supermercado não seriam suficientes para um grande negócio. Se Xiaoan realmente quisesse fazer algo grande, ele deveria procurar um atacadista. Yang Tong conhecia um fornecedor, Zhang Shengzi, com quem trabalhava no supermercado. Atualmente, ele estava trabalhando como atacadista. Sem demora, ligou para Zhang Shengzi, com entusiasmo, informou que havia encontrado um grande cliente para ele. Xiaoan percebeu que algumas pessoas jamais mudam.
e com esses dois valentões ainda trabalhando juntos, se perguntava o quanto estariam roubando do supermercado. Logo, chegaram ao armazém atacadista, quando um carro de luxo se aproximou de forma imprudente. Pela forma arrogante como Zhang Shengzi dirigia, Xiaoan percebeu que ele provavelmente nunca havia sido desafiado antes, e pensou que talvez fosse o momento de corrigir isso. Embora o chefe arrogante não tenha reconhecido Xiaoan de imediato, Tong teve que lembrá-lo de que haviam sido colegas desde o ensino fundamental e médio. Mesmo assim, Shengzi teve dificuldade em associar o rosto de Xiaoan àquela época. Após pensar um pouco, ele finalmente se lembrou de quem era Xiaoan, aquele garoto com um pouco mais de coragem. Shengzi, então, olhou para ele, claramente desprezando suas roupas simples e não de marca. Ele não suportava pessoas que fingiam ser ricas quando, na realidade, não eram. Com base nas roupas de Xiaoan, Shengzi logo concluiu que ele não passava de um simples pobre. Imediatamente, virou-se para Tong e o repreendeu por trazer um cliente tão inútil e desperdiçar seu tempo. Para enfatizar sua frustração, deu um chute em Tong, que tentava se manter firme, pois sabia que Xiaoan tinha dinheiro. No entanto, Shengzi não podia nem cogitar que isso fosse verdade. Ele estava há anos nesse ramo e achava que conseguia distinguir ricos de pobres com facilidade. Xiaoan, vendo que algumas pessoas não mudam, chamou Shengzi de ignorante. O chefe arrogante imediatamente o agarrou, exigindo que ele repetisse o que acabará de dizer. Xiaoan, sem medo, repetiu que desprezava aquele tipo de pessoa. No entanto, o que realmente o ofendeu não foi o desprezo, mas o fato de Xiaoan tê-lo chamado de ignorante. Isso foi um choque para o herói, que não esperava essa reação. Naquele momento, Xiaoan percebeu que esse homem não tinha vergonha alguma. Tong, percebendo a briga iminente, tentou intervir, aconselhando Xiaoan a não tocar no ponto sensível de Shengzi, pois ele realmente era analfabeto e detestava ser chamado assim. No entanto, Tong foi recompensado com outro chute e insultos, já que Shengzi não queria perder o controle. Ele então se virou para Xiaoan e impôs uma condição. Ou Xiaoan compraria um caminhão cheio de mercadorias dele, ou se rastejaria de 4. Xiaoan, longe de se intimidar, mandou Shengzi soltar o colarinho e fornecer o número da conta. Em um instante, a expressão furiosa de Shengzi mudou para uma de choque, quando Xiaoan transferiu 1 milhão de yuans para sua conta. Xiaoan explicou que era apenas um depósito inicial e que planejava comprar mercadorias no valor de 5 milhões. Shengzi, surpreso, perguntou que tipo de mercadoria ele estava interessado. Xiaoan explicou que precisava de óleo, arroz, sal, salgadinhos e bebidas, basicamente, produtos que não se estragassem facilmente. Shengzi esboçou um sorriso discreto, pois ele acabará de receber uma remessa de alimentos quase vencidos, e essa parecia ser a oportunidade perfeita para despachá-los para Xiaoan. Ao chegar ao armazém com a carga, Shengzi ofereceu ao herói um desconto de 10% em relação ao preço original no atacado. Embora a oferta fosse vantajosa, Xiaoan logo percebeu que não seria tão fácil conseguir um preço tão baixo. Primeiro, decidiu verificar a qualidade dos produtos. Como ele já suspeitava, era uma armadilha. Apesar das embalagens parecerem novas, os alimentos estavam perto de vencer. Shengzi não esperava que Xiaoan descobrisse tão rapidamente seu truque. Imediatamente, ele ofereceu um desconto de até 50%, mas Xiaoan não ficou convencido com o novo acordo. Com os 5 milhões que planejava gastar, ele queria alimentos da melhor qualidade, mas também tinha intenções para aqueles produtos prestes a vencer. Então, Xiaoan propôs a Shengzi comprar as mercadorias vencidas por metade do preço, com a condição de que o pagamento fosse feito em 1 mês. Shengzi ficou surpreso com a proposta, mas Xiaoan garantiu que iria prometer sua casa como garantia. Confuso, Shengzi não entendeu o motivo de Xiaoan querer a comida vencida, sem suspeitar que, com o tempo, esses itens valeriam muito mais. Xiaoan não queria entrar em detalhes e simplesmente pediu que Shengzi entregasse as mercadorias no endereço correto. Nesse momento, Xiaoan recebeu uma ligação sobre a venda de sua casa. Ele se despediu rapidamente de Shengzi e então saiu. O comprador era um homem idoso que estava disposto a pagar 400 mil como entrada e dar 3 meses para Xiaoan desocupar. Tudo parecia estar indo bem, mas Xiaoan, cauteloso, perguntou ao velho por que ele estava tão apressado. O homem explicou que sua neta precisava mudar de escola e encontrar um lugar para morar. Xiaoan foi o único a vender a casa no bairro. O velho foi tão honesto que forneceu todas as informações diretamente.
O herói perguntou se ele não temia que essa informação pudesse ser usada para aumentar o preço. O velho, em pânico, implorou para que Xiaoan não fizesse isso, explicando que era toda a sua economia. Xiaoan não era o tipo de pessoa que exploraria a boa vontade de outros, então garantiu que o acordo seguiria conforme combinado e assinou o contrato. O velho estava extremamente feliz, pois sua neta teria um lugar para viver. Ele foi tão educado que até pediu desculpas por ter interrompido Xiaoan em seu trabalho. Percebendo a bondade do velho, Xiaoan pensou que ele e sua neta não sobreviveriam por muito tempo no apocalipse. Chamando o velho, que já estava saindo, pediu seu endereço. Depois de algum tempo, Xiaoan chegou à sua propriedade, onde o trabalho estava em andamento. Ele informou ao capataz que o pagamento seria transferido em breve. Ele perguntou sobre o andamento da obra e foi informado de que quase 80% da construção estava concluída. A proteção, a espessura das paredes e portas estavam exatamente como ele havia solicitado. O armazém, com base na fábrica, estava pronto para ser utilizado. Isso foi uma excelente notícia. Xiaoan imediatamente ligou para Sheng Ji, pedindo-lhe para trazer os suprimentos. Em breve, o armazém, mais parecido com um cofre apocalíptico, começou a ser preenchido com recursos sob as instruções rigorosas de Xiaoan. Tudo estava pronto até a noite. Quando os trabalhadores se foram, Xiaoan teve a oportunidade de avaliar o trabalho concluído. Tudo tinha saído conforme o planejado, e ele finalmente pôde relaxar. Ao mesmo tempo, o sistema enviou uma notificação informando que ele havia completado a tarefa com sucesso, recebendo 20 pontos como recompensa. Ao acessar a loja do sistema, Xiaoan notou que uma nova caixa com habilidades despertas havia sido adicionada. Isso indicava que ele poderia obter habilidades sobrenaturais. Antes do apocalipse começar, Xiaoan comprou a caixa sem hesitar. Ao abri-la, ele ganhou uma habilidade de nível 1 chamada Olho da Mente, que permitia detectar hostilidade em seus alvos. Xiaoan ficou animado, pois acreditava que essa habilidade seria extremamente útil nos estágios iniciais do apocalipse. No entanto, o sistema não parecia querer que ele relaxasse, pois logo enviou uma nova tarefa. Agora, Xiaoan precisava de armas, muitas armas. Ele não se importou, pois era exatamente o que planejava fazer. Era hora de se armar para o apocalipse iminente. Com essa nova tarefa em mãos, Jian Xiaoan se viu no submundo decadente da cidade, no movimentado mercado negro noturno. Caminhando por lá, ele podia ouvir os sons incessantes de pechinchas, com clientes e vendedores tentando conseguir melhores negócios. Golpistas estavam por toda parte. De repente, algo chamou sua atenção. Um homem familiar que ele avistou com o canto do olho. Era Li Shuxian, o homem a quem Cui Jing se apegava durante o primeiro apocalipse. Li Shuxian estava tentando barganhar agressivamente o preço de algumas joias falsas, forçando o vendedor a ceder. Xiaoan não esperava encontrar esse sujeito naquela noite, mas fazia sentido que ele estivesse atrás de pulseiras de jade falsas, já que a bruxa Cui Jing havia sido facilmente enganada por presentes falsificados. A poucos metros de distância, ele avistou uma barraca que vendia produtos interessantes. Lâminas afiadas estavam dispostas no chão, cada uma mais mortal que a anterior. Assim que seus olhos se fixaram nas lâminas, um sorriso apareceu em seu rosto. Finalmente, ele encontrara o que procurava. Agachando-se diante do vendedor, ele perguntou, com ousadia, se havia algo mais pesado à venda naquela barraca. O senhor Camuflage, um homem com aparência militar, não parecia se divertir com as mensagens enigmáticas de Xiaoan. O homem jogou um afiador de facas para ele e disse ao jovem que moesse as lâminas até que ficassem mais duras. Ficando mais sério, ele comentou que nenhuma das facas era suficientemente dura. O que ele procurava era algo muito mais resistente. Ao perceber o que estava sendo sugerido, o Sr. Camo ficou visivelmente sério e perguntou se ele estava buscando problemas. A irritação do Sr. Camo foi interrompida pelo som de uma notificação no telefone, avisando que 200.000 yuans haviam sido transferidos para sua conta bancária. Na frente dele, Jian Xiaoan estava segurando o recibo após enviar o grande valor por meio de um código QR na barraca. Isso foi sua forma de apaziguar o vendedor irado e provar que era um comprador sério, o que finalmente convenceu o Sr. Camo. O Sr. Camo então chamou um de seus homens para vigiar a barraca enquanto ele cuidava dos negócios principais. Sua atitude em relação a Jian Xiaoan mudou completamente e ele o conduziu educadamente até outro prédio. Como falar fora do local poderia ser inconveniente, eles não tiveram problemas para entrar no prédio próximo à loja. Agora, o Sr. Camo tentava vender a Xiaoan algumas armas caseiras para alvos pequenos.
Elas custavam 2.000 yuans e a munição seria barata. No entanto, Xiaoan recusou imediatamente, o que despertou o espírito competitivo de Kamo. Ele então pegou algumas réplicas de revólveres baseadas em modelos de armas ativas. Por 5.000 yuans, ele oferecia um revólver de 9mm e as balas custavam 5 yuans cada. Para Xiaoan, aquilo era quase inaceitável, mas ele já havia feito um pagamento antecipado de 200.000 yuans. O interesse de Xiaoan estava distante, e Kamo, confuso, perguntou o que ele queria dizer com esse pagamento inicial. Jian Xiaoan explicou que o depósito de 200.000 yuans era apenas um adiantamento de 10% de seu pedido total de 2 milhões de yuans em armamentos. O Sr. Kamo começou a ficar um pouco desconfiado sobre a identidade desse misterioso comprador. Xiaoan inventou algumas desculpas sobre como seus subordinados lidam com esse tipo de compra e ressaltou que ele não gostava de perguntas sobre sua identidade. Sentindo que o jovem estava falando sério, o Sr. Kamo pediu educadamente que ele aguardasse um momento. Enquanto corria para uma sala separada, o Sr. Kamo trancou a porta rapidamente, por segurança. Ele então olhou pela janela para verificar os arredores. Virando-se para Jian Xiaoan, afirmou que ele estava, de fato, lidando com a pessoa certa. Aproximando-se, sussurrou que trataria do assunto, pedindo apenas um endereço e afirmando que a transação seria realizada à meia-noite do dia seguinte. Ele também avisou que só aceitaria dinheiro. Quando Jian Xiaoan saiu do prédio, o Sr. Kamo praticamente o tratava como um VIP. Xiaoan teve a infelicidade de voltar para a rua do mercado noturno, onde se deparou com o infame familiar de antes. Li Xuxin comentou sobre o encontro inesperado no mercado negro, e então ficou claro por que o jovem estava gastando tanto recentemente. Ele também fez uma conexão com Qi Jing e concluiu que o garoto provavelmente havia recebido muitos conselhos financeiros ultimamente e agora estava tentando vender tudo e viver uma vida confortável. Ignorando as palavras vazias daquele homem, Jian Xiaoan decidiu que seria mais prático focar em seu novo trabalho. Esse foi o vídeo. Então, se quiserem segunda parte, comentem aqui embaixo e até a próxima.